95. Marcos Dantas. O Panorama 95 discute os problemas e desafios de Caicó e da região do Seridó, com a participação de convidados especiais. No ar, Panorama Debate. Muito bem, são 7h15. Voltamos a discutir aqui eleições 2018, nessa reta final que nos antecede aí do primeiro turno, domingo, logo cedo a partir das 8 horas da manhã, o brasileiro caicoense, o seridoense irão às urnas para escolher os nossos representantes, né? E vamos agora falar sobre segurança, o esquema preparado pelas autoridades, pelos comandantes, pelos delegados, para garantir uma segurança tranquila também aqui na região do Seridó. A gente recebe aqui com alegria o Tenente Coronel Valmeri Costa, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, e também o delegado regional, Dr. Ricardo Brito. Dr. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Coronel Costa, bom dia ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Coronel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Dr. Ricardo, bom dia aos ouvintes da 95 FM. E estamos aqui para esclarecer alguns pontos de nossa atuação na eleição, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, que é bastante utilizada no período de toda a campanha, não só agora no pleito, mas já há praticamente 45 dias que estamos nessa luta trabalhando. E qualquer dúvida que o ouvinte tenha a respeito de segurança pública nesse período aí, nós estamos aqui à disposição para esclarecer, mostrar inclusive os nossos planos operacionais e dizer assim, que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, ele tem um papel fundamental em uma eleição, até porque todas as movimentações políticas da região, comunicado lá ao 6º Batalhão, comunicado muitas vezes à Polícia Civil, e sempre a gente tem dado um apoio nas carreatas, nas passeatas, inclusive na coibindo crimes eleitorais, que é bastante frequente num período como esse. Doutor Ricardo, o que compete à Polícia Civil, à Polícia Judiciária no dia das eleições? A Polícia Civil, a função principal da Polícia Civil é justamente a lavratura dos procedimentos, né? Porém, como é interesse de todos, também atuaremos auxiliando no patrulhamento ostensivo, né? Então, todas as cidades onde teremos as equipes da Polícia Civil atuando, o pessoal fará também aquela rotineira ronda próximo aos locais de votação, auxiliando também a Polícia Militar no patrulhamento ostensivo. Mas o fundamental da Polícia Civil é exatamente a lavratura dos procedimentos, ou seja, ao ser detectado algum ilícito eleitoral, algum crime de qualquer espécie, né, o cidadão ele será conduzido à delegacia de polícia para que o procedimento seja lavrado. E a militar, o que é que compete? Olha, compete coibir crimes eleitorais, especialmente aquele chamado boca de urna, transporte irregular de passageiro, muito comum, porque para que o passageiro venha num carro público, pode ser até um carro particular, agora ele se torna público quando ele é cadastrado na Justiça Eleitoral. Então, a Polícia Militar também, ela coíbe a captação irregular de votos. Num momento como esse, já está aparecendo algumas denúncias de compra de voto, nessa questão toda, e a Polícia Militar, ela tem essa obrigação de estar presente. Muitas vezes existe tumulto na frente dos locais de votação. A polícia, ela tem que chegar ali e tentar equacionar aquele problema. Nós sabemos que você pode ter uma manifestação individual nesse período, você ir até com uma camiseta ou um boto ou alguma coisa que mais ou menos identifique o candidato que você... Agora, quando você aglomera várias pessoas ali, é necessário que a polícia se faça presente, e em especial a guarda das urnas, porque quando a urna é distribuída nos locais de votação, precisa que a Polícia Militar ela se faça, aliás, precisa que alguém se faça presente ali
guarnecendo aquela urna para que ninguém viole, para que não tenha problema. Então, a partir do momento que a urna é distribuída no local de votação, a Polícia Militar, através do seu efetivo extra, está lá presente recebendo essas urnas, e ela só vai devolver a urna, só vai sair do local de votação quando todos os disquetes eles forem recolhidos pela Justiça Eleitoral, e como também as urnas elas forem recolhidas daquele local e entregues no TRE. Doutor Ricardo, nessa reta final, por exemplo, os candidatos já praticamente encerraram as suas campanhas, as atenções se voltam para a compra de voto, por exemplo, seria hoje o crime mais propício a ser cometido numa reta final de campanha? Como a gente sabe, assim, a praxe, né, do crime da compra de voto, também temos a questão da propaganda irregular, né, porque a propaganda eleitoral ela é disciplinada por toda uma legislação, desde o seu início até o fim. Então, tanto os candidatos como os próprios eleitores têm que estar conscientes do que podem e o que não podem fazer nessa reta final até o término da votação. O Ministério Público recomendou que policiais civis sejam designados para trabalhar aí domingo, mas me parece que vocês se antecederam aí essa determinação, não é isso? Antes mesmo que saísse a recomendação do Ministério Público, já havia sido aprovado pelo TRE o plano apresentado pela Polícia Civil para as eleições. Em especial aqui no Seridó, nós teremos equipes da Polícia Civil em todas as cidades que são sedes de comarca. Então são 11 cidades, teremos em cada cidade uma equipe com um delegado, um escrivão e 3 agentes de polícia. Para isso, todo o efetivo da região do Seridó estará mobilizado, trabalhando no seu dia de folga. Também contaremos com a vinda de 2 equipes da cidade de Natal, justamente para poder completar esse efetivo, que, como a gente sabe, é o grande problema da Polícia Civil, a deficiência no efetivo. Em que situação, domingo, eu posso procurar a delegacia da Polícia Civil? Qualquer cidadão pode procurar a delegacia para registrar qualquer ocorrência de crime e até mesmo para denunciar. Então, se você cidadão, você eleitor, você também é um fiscal, é um colaborador da polícia, percebendo a ocorrência de qualquer crime, de qualquer descumprimento ao que preconiza a legislação eleitoral, pode procurar a delegacia, pode procurar um agente da Polícia Militar também, que estaremos prontos a dar a devida assistência. Tenente Coronel Costa, em anos anteriores, a gente observava um respeito maior, por exemplo, essa questão da lei seca, a tolerância, por exemplo, em beber no dia das eleições. As pessoas bebem nas suas casas, não todos, mas as pessoas bebem nas suas casas, reúnem as famílias, né? Eu não sei se bares insistem em funcionar. Há uma, eu não diria falha, mas há uma redução na fiscalização dessa questão da lei seca? Não, Marcos, não há. Antes, o que nós tínhamos é que a lei seca normalmente era determinada, tinha uma lei seca determinada pela Secretaria de Segurança, mas os juízes eleitorais, eles tinham esse poder também de determinar em algumas comarcas que fosse antecipado. Vamos dizer, como esse ano é no domingo, das 6 da manhã até às 18 horas, o juiz muitas vezes ele antecipava isso. Eu trabalhei aqui com alguns juízes que eles antecipavam a lei seca para as 18 horas do sábado. Agora não, o camarada já amanhece o dia bebendo, aí muitas vezes compra alguma bebida, leva para casa. Você também não tem o poder assim de chegar e embora seja uma tipo quase uma convenção, porque não tem uma lei proibindo que você beba, né? Você pode ela apenas é uma portaria que sai pela secretaria que ela proíbe. Então a polícia ela não tem condições e não tem um efetivo suficiente, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, para ficar adentrando nas casas das pessoas, em particular, né, que está bebendo exatamente. Agora, os bares, caso a polícia detecte algum bar aberto, não é que o bar esteja aberto, é que esteja vendendo bebida. Você vende comida e vende bebida no seu bar. A comida, o refrigerante ou qualquer outro
produto que você vende é possível. O que você não pode vender ali exatamente é bebida alcoólica. Mas você pode ir para a urna sob efeito de álcool, por exemplo? Olha, se você tiver muito embriagado, e lá vai ter os representantes da Justiça Eleitoral, caso a embriaguez seja tão, o teor de embriaguez, que o pessoal da Justiça Eleitoral, o responsável por aquela sessão, ele veja que realmente é necessário que a polícia intervenha ali e não deixe o camarada votar, isso é possível, até porque ele vai criar um tumulto, atrapalhar o pleito eleitoral. Então, caso ele esteja muito embriagado, com certeza será solicitado pela Justiça Eleitoral, pelos fiscais de urna que estão ali, o presidente da sessão vai chamar a Polícia Militar, que vai ter uma guarnição da Polícia Militar nos colégios, e com certeza a gente tomará uma medida. Marcos, eu diria que essa questão da lei seca deve-se principalmente à flexibilização dela em alguns estados. Como a gente sabe, não há, o coronel bem falou, não existe uma lei proibindo o consumo de álcool. O que existe são portarias editadas pelas secretarias e também por alguns juízes eleitorais. A exemplo, aqui na região, o excelentíssimo senhor juiz Dr. Luiz Antônio, ele estendeu o horário de proibição do consumo e venda de bebidas alcoólicas já a partir da meia-noite nas cidades de Jardim de Piranhas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi e Ipueira. Então fica sempre a cargo de cada TRE, de cada estado, disciplinar se proíbe ou não o consumo de álcool nesse dia. Então talvez disso venha mais essa flexibilização, até porque hoje já se discute se essa lei, se esse sistema estaria ultrapassado ou não. O ideal é que o cidadão ele não consuma a bebida, não se coloque sob efeito de álcool até terminar a votação. Por quê? Geralmente a pessoa embriagada, bastante embriagada, como você citou, ela pode se envolver em uma confusão, ela pode causar um tumulto, atrapalhando a votação, e aí incorrerá em crime, será autuado e flagrante. Há uma interpretação equivocada, por exemplo, dessa proibição de alguém ser preso no dia da eleição, e algumas pessoas até se sentem, por exemplo, à vontade para cometer alguns delitos, porque se houver um flagrante, a pessoa vai para o cilindró, né? Exato, como a lei bem destaca, 5 dias antes e até 48 horas depois, nenhum eleitor, então o cidadão ele tem que estar com o seu título de eleitor em dia, tem que estar apto a votar, ele tem que ser eleitor, e a prisão ela não deve ocorrer, salvo em caso de flagrante, seja ele qual for, o crime qual for, e em caso de mandado de prisão em que haja a sentença condenando. Então a prisão ela pode ocorrer sim nessas duas situações, no caso de flagrante delito e se já houver um mandado em virtude de sentença penal condenatória. Coronel, nós estamos vivendo aí uma das eleições mais, digamos assim, radicais dos últimos anos. Há uma atenção especial, principalmente para a campanha em nível nacional, E nas redes sociais, por exemplo, o nível de intolerância tem sido gigantesco. Isso ajuda a polícia militar, por exemplo, a traçar estratégias também para domingo aqui na nossa região? Claro, Marcos, é muito preocupante, sempre há uma preocupação, mas eu quero lhe dizer assim, que apesar de existir algumas intolerâncias nas redes sociais, a legislação eleitoral, e eu acho que o doutor Ricardo concorda plenamente com isso, ela foi muito sábia e nós estamos caminhando para uma coisa muito mais tranquila. Nós tivemos eleições aqui onde era menos radical a nível nacional e o nível de problemas locais era imenso, entendeu? Hoje não. Graças a Deus, olha, você diminui aquela quantidade de baratinhas que tinha. Então a gente tinha um problema de som, o pessoal reclamava, quando ia ferir, aí tinha uma reclamação, é porque o lado A tem vantagem sobre o lado B. Aqui eu já tive muito problema sobre isso, aquela multidão de gente na rua,
pessoal dando combustível, era preciso a polícia estar em posto de combustível, a justiça eleitoral também, a delegacia de polícia civil. Então esse ano, graças a Deus, ela foi muito mais tranquila, nós tivemos uma eleição bastante tranquila até o presente momento. Quanto ao nível nacional, o Brasil passa por dificuldades políticas, inclusive uma crise sem precedentes, uma crise política no país e um nível de radicalização muito forte, mas graças a Deus, assim, na nossa região a gente ainda não teve um fato assim grave, onde as pessoas pudessem agredir fisicamente outras pessoas. Pelo menos eu não tomei conhecimento aqui em Caicó e nem na região do Seridó. Apenas essa questão dessa radicalização, porque um defende o seu preferido ali, o outro defende o outro, mas que está sendo tranquilo. Mas lógico, é evidente, a Polícia Militar, ela se preparou, ela fez um plano. Nós já há mais de um mês, aliás, desde o dia 23 do mês passado, que nós planejamos isso, até porque quem ia trabalhar fora era necessário fazer a transferência do domicílio eleitoral. Então, desde o dia 23 do mês passado, que esse plano de policiamento está pronto, onde nós vamos distribuir efetivo em 72 locais de votação. Então nós vamos ter 144 policiais destinados só para guarnecer urnas. No dia anterior, dia 6 e dia 7, até a gente entregar as urnas no TRE, e além do policiamento ostensivo. E ainda tem um probleminha que para a Polícia Militar sempre acontece isso, que são as comemorações. Então, com certeza, esse dia aí, após às 18 horas, as pessoas já sabem quem são seus preferidos, os que estão eleitos. Uns estão tristes, outros estão alegres, e aí começa uma euforia na rua, pessoas bebendo, que vamos dizer, a lei seca só é de 6 até as 18 horas, e a partir daí, com certeza, é preciso assim, uma atenção muito maior. Eu me preocupo até mais com as comemorações, porque é muita bebida, é muita euforia, gente insatisfeita, do que com o pleito no dia, porque o pleito, a gente está envolvido, a Polícia Civil trabalhando, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, o Exército está subsidiando também, então é muita gente trabalhando. Quando passa esse período aí fica só a Polícia Civil e a Polícia Militar, que é o responsável da garantia da lei e da ordem aqui nos municípios, né? Então é só nós dois mesmo, um olha pro outro e vamos à luta. E agora, hein? Temos até que parabenizar aqui a Polícia Militar pelo brilhante trabalho realizado durante esse período eleitoral, né? Caicó, a região do Seridó, tivemos diversas carreatas, comícios, passeatas e, diga-se de passagem, nenhum incidente registrado relacionado diretamente com a campanha eleitoral. Então, um pouco mais cedo eu via você, Joelma, aqui falando sobre radicalização, intolerância, mas isso prova realmente também o engajamento do eleitor na campanha. E graças a Deus que, pelo menos até o momento, essa radicalização ela tem ficado apenas no âmbito do debate, né? E, de fato, como o Costa falou, o período pós-eleições é que realmente é complicado, onde os vencedores começam a comemorar, os derrotados a se lamentarem, e daí é que de fato há um índice maior de ocorrências. Durante a votação a gente geralmente tem um registro de muita tranquilidade. Bem, já vimos aqui que o esquema está montado, né? Se depender aqui da Polícia Militar, através do Coronel Costa e os seus comandados, da Polícia Civil, através do delegado regional Dr. Ricardo Brito, e também os policiais civis, os escrivães, os outros delegados, né? A turma que vem para reforçar também o trabalho da Polícia Civil, nós teremos uma eleição tranquila. Agora, que também depende do eleitor, né? O trabalho de vocês não terá nenhum efeito se o eleitor não colaborar. Tá chateado, tá revoltado aí com a classe política, desconta na urna, né? Desconta no voto. Você vai ter a oportunidade aí de estar insatisfeito, de tirar quem está no poder. Tá bacana, tá legal, de manter quem, por exemplo, você acha que de repente cumpriu a missão nos últimos anos. Domingo é o dia da gente realmente decidir essa parada, né? Agora, extravasar realmente na hora de votar. Não dá para você também complicar a sua vida, porque se for por isso vai até perder a festa da vitória aí de quem ganhar, né, Coronel? Com certeza, Marcos. Eu, assim, vou mais falar pelo lado
vamos dizer, social, o lado, vamos dizer, não como militar. Pedir assim, porque existe um desânimo muito grande na população, certo? Existe um desânimo. Mas não votar é pior. Eu vejo as pessoas dizendo assim, até agora eu não escolhi o meu candidato, eu não sei em quem votar, eu não vou votar. Então eu já ouvi diversas pessoas muito revoltadas. Mas eu vou pedir à população que vamos exercer, procure ali dentro daquelas propostas, houveram vários debates, eu sei que a gente não vai resolver o problema do Brasil de uma hora para outra, mas pior é você não tentar resolver. Por quê? Porque os outros que têm interesse é quem vão resolver por você. Então a gente vai tentar eleger pessoas que a gente acha que vai ter o poder e vai querer resolver o problema. E se daqui a 4 anos ou 8 anos, que é o caso do senador, que tem uma legislatura de 8 anos, se ele não resolver, a gente vai lá na urna de novo e vai modificando até que a gente encontre uma pessoa. Deixar de ter político, enquanto o nosso sistema for esse, vai ter sempre e eles vão ser eleitos ou com seu voto ou que não. Então a gente pede que a população ela vá à urna, vá à ordeira, não adianta briga porque esse pessoal não vai nem saber se você brigar por conta deles. Depois ele talvez não olhe nem pra você. Fica até dizendo assim, esse é um besta, foi brigar, eu mandei ele brigar por mim. Então, que ele apenas exerça o direito de cidadão, de democracia, que hoje nós estamos numa democracia, né? Então, se é bom, a gente tem o direito de se manifestar. Eu acho que a maior manifestação democrática que existe no Brasil é o voto, é você ter direito ao voto. Aí depois vem as outras, vem as carreatas, vem as manifestações contrárias, como nós tivemos aí, sei lá, 2, 3 anos atrás. Então esse é subsequente, porque o voto a gente tem o poder de dizer assim, eu boto e eu tiro quem eu quiser. Então precisa a gente ficar esclarecido sobre isso, né? E eu queria marcar aqui só um detalhezinho, porque houve uma dúvida de um cidadão que ligou para cá, um ouvinte aqui da 95, de São José do Seridó, ligou me perguntando o seguinte, se uma pessoa deficiente poderia ir com um filho de 8 anos, de 10 anos, um filho menor, para a urna, e que essa pessoa pudesse ajudá-lo. Eu de imediato não tinha certeza da informação, então eu liguei para Paulo André, que trabalha aqui no TRE aqui de Caicó. Ele disse que pode ir com uma pessoa desde que seja maior, ela não pode ser menor. Inclusive essa pessoa pode até, dependendo da deficiência do outro, e conversando com o presidente da sessão lá, ajudar no voto dessa pessoa. Então é possível isso, mas não que seja uma pessoa menor, tem que ser um maior acompanhando a pessoa. Então, como é uma informação que interessa a população de um modo geral, a gente já está adiantando aqui que isso é possível. Ok, doutor Ricardo Brito, boa sorte no seu trabalho, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só tenho a agradecer pelo espaço, reforçar o pedido que o Coronel Costa falou, direcionado a todos os eleitores, que levantem no domingo, dirijam-se aos locais de votação com a consciência do que estão fazendo, exerçam a sua cidadania e exerçam de forma pacífica, né? Não adianta estar cobrando da polícia se você também não está colaborando. Então o que a gente precisa nesse momento é que o eleitor ele colabore, ele dê o seu voto de forma consciente e ele cumpra as determinações da legislação eleitoral, evitando a aglomeração de pessoas, evitando o consumo de bebida alcoólica e demais condutas que podem acarretar em crimes que variam de penas de 1 até 6 anos de prisão. Então, o bom é que todos votem com tranquilidade e que escolham bem os seus governantes. Ok. Coronel, só para fechar? Só para fechar aqui, porque, Marcos, o que eu vi mais, a Rede Globo, ela fez uma enquete aí, uma coisa que você pedia assim que... O Brasil que você quer. O Brasil que você quer. Aí as pessoas diziam assim, acabar com a corrupção. Aí você vê, e é muito comum e tem acontecido as pessoas reclamando que tem pessoas comprando voto e pessoas vendendo voto. Quem vende o voto, além de vender a consciência, está cometendo um crime. Quem compra o voto... também tá. Como é que você quer cobrar de um país sem corrupto se você está se corrompendo e vendendo seu voto?
Então é preciso ter cuidado nisso. E além do mais, essas pessoas que vendem o voto, pode ser que até o candidato ganhe e não leve a eleição, porque se caso for descoberto, eu já vi muita gente perder mandato exatamente porque comprou voto ou por outro motivo. Então é bom que as pessoas tenham consciência e não venda sua consciência, porque você está sendo um corrupto. E se você vender o voto, você perde o direito de cobrar Não há possibilidade, até porque o camarada que comprou aquele voto, ele pagou por ele e ele vai querer tirar aquele dinheiro, porque ninguém dá dinheiro. Eu ainda não vi Robson, Joelma, que são pessoas que estão aqui próximas. A gente sabe que vender o voto, você perde totalmente o valor. Eu não sei. E o cara, eu não vi ninguém dar dinheiro a ninguém. Fácil, entendeu? Eu tenho certeza que depois ele, de alguma maneira, ele vai querer tirar proveito ali e vai tirar o dinheiro de algum canto. E a gente sabe de onde é. Basta você ver o que está acontecendo no Brasil, Petrobras e outros crimes que acontecem, que aí a gente descobre por qual motivo é que o Brasil está do jeito que está. E sejamos realistas, só existem políticos corruptos porque existem eleitores que se deixam corromper e vice-versa, né? Só existem eleitores corruptos porque tem políticos que contribuem para a corrupção deles. Com certeza. É uma cadeia, né? É necessário, inclusive, que o eleitor ele possa denunciar quem passou com a listinha, porque a gente já ouve falar que alguém passou com a listinha e diz de sexta para sábado, a gente passa com R$50, passa com um exame de vista, dá uma telha, estão chegando no Copom do 6BPM, que é um telefone fácil de ligar, algumas informações dessa natureza. Então a gente vai ter um trabalho, tanto a Polícia Civil, quanto o Ministério Público, quanto a Polícia Militar vão trabalhar e caso seja descoberto, com certeza nós iremos tomar uma providência. Marcos, só ressaltando de forma bem rápida, é que deixa lembrar, né, que no domingo, além das proibições de praxe, também temos restrições quanto ao uso das redes sociais, né? Quanto ao uso de internet. Então é bom o eleitor ele ficar atento para as restrições quanto às redes sociais no domingo, para que também não incorra no descumprimento de uma norma da legislação eleitoral. Por exemplo? A regimentação de voto, né? Tentar forçar um amigo num grupo de WhatsApp, por exemplo, a votar em determinado candidato, né? A própria campanha através das redes sociais no dia da votação pode levar, inclusive, à cassação do mandato do candidato a quem a pessoa... Tirar foto da urna do voto jamais, né? E não pode, né? Não, configura crime com até 2 anos de prisão. Ok, obrigado, doutor Ricardo, obrigado, Coronel Costa.